Só vou começar aqui a mostrar, fazer o gabarito. Então, a, a gente tinha para fazer. Boa noite, Wesley. A gente tinha para fazer 3 exercícios, né? 3 do URI. O primeiro deles era para fazer uma média aritmética ponderada. Então, vocês recebiam 3 valores, usavam esses pesos aqui, né? 2, 3 e 5, respectivamente, para as 3 notas lidas, e calculavam essa média aqui, final, dividindo a multiplicação de cada nota pelo seu peso, pela soma dos pesos totais. Vamos fazer por vez, né? Então, aqui no exercício 1, primeira coisa que a gente tem que fazer é ler as 3 notas, né? Eu vou usar o double como nota. Aqui a gente vai... Eu já criei o buffer reader antes, para fazer a leitura de dados. Já criei nosso programa principal, criei a classe, que é o arquivo ali chamado exercício 1, para resolver isso. Então aqui eu preciso ler primeiro um double. Então vai ser do tipo double. Vou mostrar uma mensagem, né, para o usuário aqui, né? A gente não está no URI. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir a primeira nota. Fazer uma pergunta. Qual foi a primeira nota? Aqui a gente vai ler e já vai guardar numa variável, vou chamar de A, já que tem um exemplo ali. Então, br.readline. Como a gente está trabalhando com double, a gente tem que fazer a conversão, né? Parse double. A gente vai fazer isso mais 2 vezes, né? Para ler o B e o C. Ali ele fala de uma restrição de estar a nota entre 0 e 10. Se a gente quiser fazer essa restrição, bastaria a gente colocar isso dentro, por exemplo, de um do while. Então, enquanto A for menor que 0 e... Tem que usar um ou aqui, né? Mas bastaria fazer esse teste aqui. Então, quanto A for menor que 0 ou ele for maior que 10, ele vai ficar nesse laço de repetição. Não vou ser tão cri-cri assim. Então, vamos voltar aqui. Ninguém chegou. Então, voltando aqui, a gente tem a primeira leitura da primeira nota. Como o processo é bem parecido, vou fazer isso 2 vezes. Aqui a gente vai ler o B e o C. Como eu copiei e colei, eu tenho que me lembrar aqui de mudar. Terceira nota. E aqui, segunda nota. Quem chegou depois, estou fazendo um gabarito aqui da lista de exercícios da aula passada. Então aqui eu já li as 3 notas. E eu preciso fazer o cálculo da média. Então, double média. Recebe, já vou fazer o cálculo direto aqui. Então, vou multiplicar cada nota que eu tenho, primeira nota, vezes o peso dela, que é 2, mais a segunda nota, vezes o peso dela, que é 3, mais a terceira nota, vezes o peso dela, que é 5. A gente tem que fazer a divisão disso pela soma dos pesos, que vai dar 10, nesse caso aqui. No final, tem que mostrar isso, então, vou dar um sort. Ele restringe ali para mostrar com uma casa depois da vírgula, então vou usar o printf. Assim, média é porcento ponto um F, que ele quer uma casa depois da vírgula, e média, que é o que foi calculado. Então vou rodar para ver se funciona. Qual era o exemplo que tinha lá? 5, 6 e 7 tem que dar 6 e 3. Então vamos rodar. Quem não entender alguma coisa, me para ali e pergunta, né? Pode perguntar. Fazer algum questionamento. Então vou dar 5, 6 e 7. Média 6 e 3, funciona perfeito. Esse foi o primeiro exercício. Alguém tem alguma questão aqui nesse primeiro?
O segundo, que é o salário com bônus, vai pedir o nome da pessoa, né, do vendedor, quanto que ele recebe de salário fixo e o total de vendas efetuadas, né? E aí a gente vai pegar e vai multiplicar, fazer o cálculo do total de vendas usando, a gente vai basicamente multiplicar, só que a questão é que a gente tem que ele ganha 15% de comissão sobre cada venda que ele efetua, né? Então a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui em cima do que ele vendeu, do valor que ele vendeu aqui, para depois somar com o salário fixo dele. Então as primeiras coisas que a gente vai fazer é pedir as informações. Tem que sempre pensar no algoritmo como uma série de entradas, que sem essas entradas, esses dados, eu não consigo fazer nada. Então eu preciso de uns dados de entrada, fazer algum cálculo ou algum processamento e depois vou gerar uma saída. Então, nesse caso aqui, a gente precisa das 3 informações, que é o nome do usuário. Então, qual é o seu nome? Do vendedor, né? Caro vendedor. A gente vai ler isso, guardar numa string, que é o tipo de variável que representa texto. Então, o nome a gente vai guardar aqui. Como ele já é string, ele não precisa fazer conversão nenhuma, só dar o readline. Vou pedir também quanto que ele ganha por mês. Vou ser discreto aqui. Qual o seu salário? Aí a gente vai ler isso e vai guardar num double também. Como a gente vai fazer cálculo em cima, pode dar um número em ponto flutuante. Salário. Então, double ponto parse double. Quem quisesse usar float aqui poderia usar, porque não vai ser um número tão grande também. Daí ponto readline. Show de bola. E vamos pedir quanto é o total de vendas, né? Então, qual o total de vendas? Um double também, total, segue. Aqui o total até poderia ser inteiro, né? Se bem que ele já está recebendo como valor, né, pelos exemplos, né? Então, double ponto, parse double, ponto readline, até aqui tudo igual. Então agora a gente já tem as informações, as entradas, agora a gente vai fazer o cálculo. Então, o que ele vai receber no final do mês, vamos chamar de salário total, vamos dizer assim. Então a gente vai ter o nosso salário normal, mais o total de vendas vezes 0,15. A gente tem que fazer em 15%. Então multiplica por 15, divide por 100. Então eu estou multiplicando direto por 0,15. E aí no final a gente vai mostrar para ele que... vou fazer com println para ser diferente do último exercício. Caro vendedor. Vamos usar o nome dele, já que ele informou. Você vai receber salário total. Se quisesse restringir a quantidade de casas ali, bastaria a gente usar o printf, que nem eu fiz no exemplo anterior. Né? Vou pegar o exemplo ali. Então, 700 e 0. Não, muito simples. Né? Vou fazer o 500 e 1230.30. Então, João, 500, 1230, 30, acho que é com ponto aqui. Deixa eu usar. 684. 684. Dúvidas aqui nesse segundo exercício? Tranquilo? Para mim, ali, o final deu um resultado um pouco diferente no anterior. Ele dava 1 décimo, mas dava com 55.
Tu diz usando Do esses João. exemplos. Isso. E Não será que sei não por, eu não sei por que que ele deu 684 com 55. É como se ele arredondasse. Ah, é, que dependendo da quantidade de casas, se a gente não fizer aquele negócio da restrição ali do porcento F, ele vai arredondar mesmo. Se tu fizer com float, também pode dar diferente um pouquinho. Questão das casas também. Beleza. Viu que double ele faz um negócio gigantesco, né? Porque ele tá preparado para trabalhar com um número bem grande, né? Pode Beleza. ser isso também. O último, daria para fazer usando essa fórmula aqui. Ele quer fazer a comparação entre três valores lidos, né? E também a gente pode fazer com if se a gente quiser. Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer no 3 é ler os três valores. Então, aqui a gente vai precisar ler qual o número do valor. Para variar um pouquinho, vou usar int aqui só para ter alguma diferença dos outros exercícios. Então, int a recebe. Vamos fazer a conversão já para inteiro. Então, parse int do arquivo integer. br.readline. Beleza. Vou fazer isso para os outros dois valores. Então, A, B e C. Terceiro valor. Segundo valor. Vamos esquecer aqui de trocar o nome das variáveis, né? Então a gente tinha o A, vamos ter o B, vamos ter o C também. Se a gente fosse fazer com condicionais, com o if, a gente primeiro tem que garantir qual que é o maior de todos. Então, se a gente garantir, por exemplo, que o valor de A, que é o primeiro que eu li, ele é maior que o B e ele também é maior que o C, a gente já garantiu que ele é o maior de todos. Ou seja, se ele é maior que os outros dois, então basicamente ele é o maior dos valores lidos. Aqui eu posso já dizer o valor de A como maior. Caso contrário, a gente sabe que o A já não é o maior de todos, né? Então a gente pode testar aqui se o B, que eu tenho que só saber qual dos dois que é o maior de todos, né? Já que o A não é. Então sobra os outros dois, suspeitos aqui. Então se o B for maior, vou simplesmente dizer o B. Caso contrário, vou dizer o C. Se eu quiser fazer de outra forma, usando aquele cálculo ali de cima, eu tenho que fazer primeiro entre o A e o B descobrir qual que é o maior deles. Depois, se não, pego o maior deles, independente de qual for, e vou lá e vou comparar com o terceiro elemento para verificar qual é o maior, sempre usando aquela fórmula ali que está na linha 11. Alguém chegou. Então aqui, primeira coisa que eu vou fazer, vou declarar uma segunda variável para me ajudar aqui, maior entre A e B. Vou fazer todo aquele cálculo. Então A mais B mais esse cálculo de achar o absoluto, essa funçãozinha aqui, está lá dentro de math, e no caso aqui em Java, então math.abs é A menos B, e no final vou dividir isso por 2. Com isso eu vou ter o maior entre A e B. Agora eu vou fazer o maior de todos, porque aí eu vou fazer esse mesmo cálculo que eu tenho aqui para o valor de C. Então, onde tiver B aqui, eu vou botar C. E onde tinha A, eu vou botar o maior AB, que é o que eu acabei de calcular. Dessa forma, eu vou ter o maior entre os três. E aí eu posso pegar e jogar na tela o valor de maior. Então, a gente tem aquela primeira opção usando o if, ou tem essa segunda usando esse cálculo matemático aqui. Deixei livre, nós podíamos fazer de um jeito ou de outro. Ou assim usando os ifs, ou usando assim. Não sei se alguém tem uma dúvida aqui nesse exercício.
Nada? Eu fiz meio que um híbrido dos dois. Como é que tu fez? Eu peguei entre o maior AB, fiz absoluto, depois eu botei o if com C. Pode ser também. Também dá. Até. Porque na prática a gente está fazendo esse if aqui, né? É basicamente a mesma coisa que um cálculo desses faz, né? De uma linha. Então, dá para fazer assim também. Bom, pessoal, então vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, embora se não seja algo tão complexo, tem uma abstração que vocês vão ver hoje que ela é muito importante. Então a gente vai, eu diria até que dos conceitos que vocês vão aprender na disciplina, ela é uma das mais importantes porque é a partir do conceito de método ou função, dependendo de quem programava em outra linguagem, que a gente consegue dividir um código e, além disso, que a gente consegue depois usar esse conceito de método para entender a orientação a objetos. Se a gente não consegue entender muito bem essa parte de modularização, fica difícil de conseguir entender depois a abstração que a gente vai ver nas aulas futuras. Então, prestem atenção e me interrompam aí quando não entenderem alguma coisa. Eu já botei esses slides lá no Moodle, né? Então, por que a gente usaria um método? A ideia do método é criar subprogramas. Então, ao invés de pensar no nosso, quando tiver um problema para resolver, né, em um programa gigantesco, a gente vai sempre tentar pegar um problema grande e quebrar em pequenas partes. E são essas pequenas partes, a partir do momento que eu resolvo cada uma das pequenas partes ali, no final da história, se eu resolver cada uma das pequenas partes, eu vou resolver o meu total. Então, eu vou acabar resolvendo o meu problema maior. Esse é um jeito bom de resolver questões computacionais. E a forma de fazer isso no código é modularizando ele, criando módulos. Esses pequenos trechos de código vão resolver uma parte do nosso problema. Além disso, quando a gente cria um programa dessa forma, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais na hora de criar a solução, mas se a gente estiver trabalhando em equipe, isso ajuda muito na hora de fazer alguma alteração nesse código. Se uma outra pessoa tiver que olhar um código que a gente fez, se ele tiver modularizado, se ele não tiver, é muito mais fácil de entender o código modularizado. Então, o último exemplo que eu vou dar hoje, na aula de hoje, é basicamente isso. Eu vou fazer um código, implementar ele todo, vou mostrar ele implementado de uma forma não modularizada e depois vou fazer a comparação desse mesmo código já criado cada um dos métodos ali e já dividindo o meu programa em várias partes. Além disso, a gente evita duplicar código. Se eu fizer um desses métodos, esses módulos ali, que faz uma determinada ação, e aí futuramente eu precisar refazer essa mesma ação novamente, eu não vou replicar aquele código. Então, eu vou somente chamar aquele método para ser executado e não vou precisar replicar. Então, por exemplo, se eu tiver alguma ação que eu fosse fazer algum cálculo, por exemplo, que fossem 5 linhas de código, se eu criar um método e dar um nome para esse método e colocar lá dentro essas 5 linhas de código, toda vez que eu precisar fazer esse cálculo, eu só vou chamar o nome dele. Então, ao invés de cada vez que eu precisar fazer o cálculo ter 5 linhas, eu vou ter uma só, que é o nome do método que a gente vai chamar para executar. Não tem duplicação de código, eu não vou escrever várias vezes a mesma coisa. Reutilizo o código que eu já criei antes. Minimizo o tamanho do meu código também. Vocês vão ver que aquele exemplo que eu vou mostrar no final, ele é bem mais enxuto, o código que é modularizado. E fica muito mais legível porque alguém que vai pegar o teu código para olhar, se ele não estiver modularizado, ele vai ter que entender todo o código. Então, se for um problema complexo, o main, o programa principal de vocês vai ficar gigantesco. E aí não tem outra forma de fazer senão olhando o código e se atendo ali para tentar entender o que está acontecendo. Já se a gente fizer modularizado, cada módulo desse, cada métodozinho desse, cada pequeno subprograma, pequenos subproblema ali que a gente está resolvendo, a gente que vai definir o nome daquele módulo. Então, a gente que vai poder dar um nome significativo para ele. Então, só com o nome de cada método ali, é como se eu estivesse contando uma historiazinha ali da minha solução do meu problema. Então, dessa forma, fica mais fácil para alguém que vai ler o teu código, de entender mais fácil. Se ele quiser entrar mais a fundo
de como é feito uma daquelas pequenas partes. Aí ele vai lá e vai olhar aquele método, aquele trecho de código daquele subprograma. Se ele não quiser olhar, ele já entendeu toda a lógica, pelo menos macro, da solução de vocês, né? Então, a estrutura de um método, pensando no código mesmo, como é que funciona ela? Então, a gente tem primeiro definir o cabeçalho do nosso método. Deixa eu apresentar aqui, fica mais fácil de ver. No cabeçalho, a gente vai definir uma série de partes, digamos assim. Eu vou passar por cada uma delas ali. Então, aqui a gente está definindo qual é a forma que alguém vai poder chamar esse método futuramente, o que ele vai esperar como resposta, o que ele tem que me passar para esse método como entrada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são definir esses modificadores. Então, o primeiro modificador que a gente tem é o que eu coloquei ali como public, né? Então, a gente tem 3 opções na hora desse primeiro modificador. Ou a gente define como público, isso significa que esse método pode ser acessado em qualquer arquivo dentro do mesmo projeto. Ou a gente coloca como private, que é privado em inglês, e aí isso significa que ele só vai ser acessado dentro do arquivo que ele foi definido. Então, mesmo que ele está no mesmo projeto e está num outro arquivo, ele não consegue ser acessado, ele só vai ser definido ali. Então, quando eu usar private, eu estou dizendo, eu só quero criar um método que vai ser usado dentro desse arquivo, só. Se eu colocar como public, ele pode ser usado tanto nesse arquivo, quanto num outro arquivo do mesmo projeto. E o protected a gente vai ver futuramente, por enquanto ele não tem uso ainda para nós, mas conforme a gente for vendo outros conceitos, vocês vão ver que ele tem uma utilidade importante, quando a gente vê herança de classes. Por enquanto a gente não vai usar. O segundo modificador que a gente vai usar aqui é o static. Então, o nosso programa executável, o nosso programa main, ele é estático. Para eu criar um método que seja executável, que possa ser chamado dentro do meu programa main, ele tem que ser estático também. Então, por enquanto, todos os métodos que a gente for criar, ou vai ser public ou private, e depois vai ser static. São esses 2 itens ali em vermelho. Futuramente, quando a gente começar a ver a orientação a objeto, a gente vai ver que não é obrigatório sempre usar o static, vão ter casos que a gente não vai usar, mas por enquanto, para modularizar o código do programa principal, que é o que a gente está fazendo, é sempre static. O terceiro item que a gente tem que definir na hora de declarar um método é o tipo de retorno. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu estou criando um método que toda vez que alguém chamar esse método, invocar esse método e pedir para que ele seja executado, ele vai me retornar, nesse caso aqui, um valor double. Então, ele já sabe que ele tem que esperar como resposta, é como se estivesse invocando, chamando o método para ser executado, e aí ele vai retornar para mim, nesse caso aqui, um valor double. Isso vai depender de método para método, mas eu vou sempre definir o que vai ser retornado. Eu posso usar para inteiros. Então, são os tipos de dados que a gente viu, né? Ou ele vai retornar um inteiro, que pode ser um byte, short, int ou long, ou ele vai retornar um número em ponto flutuante, que vai ser float ou double, ou vai retornar um valor lógico, que vai ser um boolean, ou vai retornar um texto, que é um char ou uma string. Lembrando que char é um caractere só, né, uma letra. E se, por algum acaso, eu estou criando um método que só está reorganizando ali o meu trecho de código, mas ele, pela lógica do meu código, ele não vai precisar retornar nada, ou seja, eu só estou organizando aquelas linhas de código, por exemplo, porque eu posso chamar isso várias vezes, aí ele vai ser void. Isso significa que ele é vazio, void é vazio em inglês, significa que eu não vou ter retorno nenhum no método. Então, quando alguém for invocar esse método, ele vai botar lá o método, vai chamar, e não vai ficar esperando como retorno alguma coisa. Finalmente vou ter o nome do método. Aqui eu chamei de método, não fui muito criativo, mas o nome do método é muito importante. Vocês têm que definir um nome que vai ser representativo mesmo. Ou seja, pelo nome ele consegue entender o que faz esse trecho de código. Então, normalmente é um verbo, é uma ação, né? Então pode ser, por exemplo, calcular alguma coisa, então, por exemplo, calcular a raiz, efetuar a operação, é sempre alguma coisa que vai fazer alguma ação, né? Normalmente. As mesmas regras que a gente viu lá na primeira aula sobre declaração de variáveis seguem aqui. Então, por boa prática, a gente não começa com letra maiúscula,
sempre começa com uma letra, depois eu posso fazer a combinação que eu quiser de letras, números e underline, que a gente pode usar também. A gente só não pode usar nenhum caractere especial, então hashtag não pode, asterisco, exclamação, isso aí não pode ser usado. E eu sugiro a vocês não usarem nenhuma palavra reservada da linguagem Java também. Por fim, a gente vai ter os parâmetros. Então, os parâmetros que estão em verde ali é a lista de variáveis, de conteúdos que eu preciso receber como entrada. Então, vocês podem até imaginar como se fosse esse desenho aqui, esse diagrama aqui de baixo. Um método é como se fosse uma caixa preta. Então, eu tenho que passar uma série de dados de entrada para que eu consiga executar aquele método. Eu não preciso nem me preocupar muito com o que ele vai fazer internamente, mas eu estou esperando, nesse caso aqui do exemplo, um double como resposta. Então, eu vou ter que, quando eu chamar o método, eu vou ter que passar um número inteiro, nessa ordem, né? Um número inteiro, depois um número double, e como resposta ele vai me retornar um double também. Quem é que tem alguma dúvida aqui por enquanto? A gente está meio abstrato ainda, porque a gente está só na declaração do método, né? Mas nessa ideia de definir o que seria um método, por que eu precisaria de entradas, por que eu vou gerar uma saída. Alguém tem alguma dúvida aqui? Tá, ali quando eu vou chamar o método, né? Eu chamo pelo nome método e dentro do parênteses aí, inteiro número 1, eu boto um número ou eu boto uma variável? Tu pode colocar um número mesmo, fixo, né? Se tu quiser. Então, número 10. Ou tu pode pedir para o usuário, por exemplo, um número, guardar uma variável e aí passar essa variável como parâmetro. Tá. E a variável precisa estar inteira ou se ela for double vai entrar como inteiro? Não, tem que ser o mesmo tipo. Então, aqui tem que ser primeiro um inteiro, depois um double. Vocês têm que ter cuidado, por exemplo, se fossem dois doubles, né? Aí, a ordem que vocês forem passar a informação quando chamar o nome do método, aí tem que cuidar, porque ele não vai dar um erro, né? Mesmo que se tu passar o valor errado, digamos que eu tinha que passar um número X e um número Y nessa ordem. Se por algum acaso eu me confundir ali e passei YX, como ele é do mesmo tipo, ele não vai dar erro, né? Mas na prática ele não vai fazer o que deveria fazer. Tá, entendi. Mais alguma questão por enquanto? Lembrando que aqui a gente está só declarando o método, a gente não está chamando ainda. Professor, então no caso, a ordem que eu vou declarar os parâmetros, ela tem que ser exatamente aquela ali, não é isso? Começa no inteiro, vai para double, é isso, né? Isso aí, a ordem que eu defini, porque eu que estou definindo o método aqui, né? Eu que estou implementando ele. Então aqui eu estou definindo as regras que toda vez que alguém quiser chamar esse método vai ter que seguir. Então ele vai ter que me passar, nesse caso aqui do exemplo, um número inteiro, e se o segundo parâmetro que ele vai me passar tem que ser um número double. Aí ele vai receber como, depois que eu executar todo o método, fizer o meu cálculo, nesse caso aqui um cálculo, né? Eu vou retornar para esse cara que chamou o método um valor double. Depois eu vou mostrar um exemplo completo, né? Chamando esse método e tal. Mas a ideia é essa. Mas aí, no caso, se eu quisesse fazer o contrário, criar o método 2 e eu botar primeiro double e depois inteiro, não tem problema, né? Isso aí, não tem problema. Não a ordem dos fatores aí eu que defino, é isso, né? E inclusive, eu vou falar depois da assinatura do método, né? Mas, inclusive, eu posso ter dois métodos, por exemplo, ou vários métodos com o mesmo nome, desde que a gente altere alguma das coisas. Ou seja, eu não posso declarar dois métodos com o mesmo nome que recebam os mesmos parâmetros, porque ele vai achar que eu estou definindo o mesmo método duas vezes. Agora, se eu declaro um método chamado x, que recebe um inteiro, depois declaro um método chamado x, que recebe um double, depois declaro um método chamado x, que recebe uma string, aí são três métodos diferentes. Mesmo que o nome seja o mesmo, como ele mudou ali o que ele recebe como entrada, isso aí já é um novo método. Tá ok, obrigado. Aí meio que ia reagir de acordo com o que o usuário ia botar, né? Entrada. Isso aí. Exatamente. E, assim, tu falou usuário, mas o programador que vai usar também, né? Sim. Cara que vai pegar e vai chamar aquele método. É uma ferramenta, né? A gente está criando um método. É como se a gente estivesse criando um mini programa ali para quem quisesse depois reutilizar esse mini programa várias vezes.
Professor, eu coloquei ali no chat, não sei se tu viu, basicamente o método é uma função, né? É uma função, é uma função. Eu chamo de método aqui porque em Java normalmente a gente usa essa nomenclatura, tá? Mas é a Ah, mesma funções, mesma lógica. beleza. Não vi, não tava. Como eu tô apresentando aqui o slide, não aparece para mim a notificação. Não, tranquilo, entendi. Posso passar para o próximo slide? Tranquilo. Aqui implementado o nosso método, então, finalmente. A junção do nome do método com seus parâmetros é o que a gente chama de assinatura do método. É o que diferencia ele, chama de assinatura porque é o que diferencia esse método de um outro método. O tipo de retorno não, tá? Mas o nome do método, junto com seus parâmetros, vai diferenciar esse método dos demais métodos que eu tiver no mesmo arquivo, por exemplo. Que é o que eu comentei antes. Aqui, o que faz o nosso método? Ele vai ter o início e o fim, né? Então, vai ter ali o início e no final da lista de parâmetros. Não comentei antes, mas a gente pode ter quantos parâmetros quiser, todos eles separados por vírgula. A gente tem que definir o tipo de cada parâmetro. Se ele for do mesmo tipo, ou seja, se eu tivesse esses parâmetros aqui fossem dois doubles, por exemplo, eu não posso agrupar que nem a gente faz com a declaração de uma variável, tá? Então, eu não posso botar double x1, x2. Eu tenho que botar double x1, double x2. Na declaração de parâmetros é sempre assim. Eu tenho que dizer para o compilador quais são realmente cada um dos parâmetros, por isso que a gente não pode agrupar. O que o nosso método faz? Entre o início e o fim, entre as chaves ali, lembrando ainda na nossa estrutura ali, então eu passo 2 inteiros, recebo um double como resposta. Então, quer dizer, aqui está errado. É um inteiro e um double. Agora sim. Então, eu recebo um inteiro e um double e retorno, para quem chamou esse método, um double também. A única coisa que eu faço ali dentro é declarar uma variável local, eu vou falar depois de escopo, né? Mas eu declaro uma variável que só vai existir aqui dentro da função, do método, chamado resultado, para armazenar o conteúdo do cálculo do número 1 vezes o número 2. Então o cara vai me passar o número inteiro, vai me passar o número double. Vou pegar esses dois valores, multiplicar os dois, armazenar temporariamente na variável resultado, que vai ser do tipo double, e retornar essa palavra reservada return, que de fato pega o conteúdo dessa variável resultado e passa esse double para quem chamou o método. Então, no momento que eu escrever return alguma coisa, meu método ali vai parar de executar, mesmo que eu tenha trecho de código embaixo, dentro do método, não interessa. No momento que eu der um return, eu parei de executar. Normalmente é a última coisa que a gente tem, mas pode ter alguns casos no qual a gente vai ter algum condicional, vai retornar dependendo alguma coisa ou outra. Então, mas no momento que eu retornar alguma coisa, ele parou de executar o método, vai lá para quem chamou o método e passa esse conteúdo para ele. Então, quem for chamar esse método aqui já tem que se preparar para receber numa variável um double como resposta. Dúvidas por enquanto aqui? Na implementação do método? No corpo do método que a gente chama, né? Professor, tu pode explicar de novo por que é um inteiro e um double? Na realidade é um exemplo só, tá? Eu resolvi fazer um exemplo com dois tipos diferentes. Mas tá. é só para não ficar confuso e fazer tudo double, né? Para não ficar uma coisa, para parecer que é uma regra, né? Não é. Então, aqui é só um exemplo bem básico, assim. Eu poderia fazer, por exemplo, receber uma string ali, poderia receber um boolean. Isso vai depender do caso, né? Tá, e por exemplo, se eu quisesse receber inteiro, aí eu altero ali o tipo do valor retornado. E aí eu não posso colocar. Isso. Aí eu não posso colocar double dentro dos parâmetros ali. Porque se eu tiver um double multiplicado por um inteiro, ele não... Eu acho que até erro não vai dar, tá? Teria que testar ali. Mas se eu fosse retornar um inteiro dessa multiplicação, eu teria que botar int no tipo de retorno, né, o que está em roxo, e dentro da variável resultado ali também, na hora de declarar o resultado, que é aquela variável local do método, também teria que botar int. Tá bem, então. Obrigada. E assim, o ideal a gente vai fazer algum cálculo, o ideal é todas as variáveis serem do mesmo tipo, né? É que aqui é um exemplo só para a gente
se situar e entender mais ou menos como é que funciona a estrutura de um método. Seguindo, então. Então agora eu vou... Me deu uma dúvida agora. Diga. Tá, se é para retornar um número inteiro e por acaso seja um número double, vai dar erro daí? Ou ele só vai representar o inteiro? Tipo, se for 10,5, só vai mandar 10 ou vai dar erro? Se eu definir ali o tipo de retorno como int, e aqui a variável local interna, ele vai pegar a sua parte inteira. Tá. Agora, se eu pegar, por exemplo, e definir que é um inteiro e retornar um double, ele já vai dar um erro de compilação ali. Ele vai dizer, não, tu está retornando uma coisa diferente do que tu definiu, né? Mais alguma coisa aqui, por enquanto? Aqui a gente definiu um método que pode ser invocado, pode ser chamado quantas vezes a gente quiser, sempre respeitando a assinatura dele ali. Agora a gente vai ver como é que, dentro do programa principal, a gente chama isso. Ou seja, fazer um exemplo de como é que a gente pega esse cara que a gente criou agora, que é chamado método, e vai usar dentro do programa main. Só para não ficar perdido, eu comentei que a gente ia entender ainda o que era a declaração do programa principal, do nosso main, que a gente já está usando. Então, novamente, o main vai ser sempre público, por isso que é sempre public ali no primeiro modificador. Ele é sempre estático, então isso nunca vai ser modificado no programa principal. Se eu tirar o static ali do main, ele já não vai entender que é um programa executável, vai sumir aquele verdinho ali da linha 3. Se eu tirar o public também, ele não vai entender que é um programa executável. Então, esses dois modificadores tem que estar sempre no programa main. Terceiro, nunca vai retornar nada em Java. Para quem já programou em C, está acostumado com int main, né? Então, em Java não. Java, a definição do main é void. Então, ele não retorna nada. A gente nunca, dentro de um programa principal main, vai ter um return. E se chama main. Se eu botar o M maiúsculo do main, já dá problema. Ele já não vai entender que é o main, o nosso main, né? O programa principal. Então, tem que ser exatamente assim, todo em minúsculo. Abre parênteses. Então, por padrão em Java, ele pode receber esses parâmetros, esses argumentos, que é chamado de args ali, que é um vetorzinho, aquele colchete indica que é um vetor, ou seja, que são vários elementos, e de texto, de string. Por quê? Isso é usado para, quando a gente for executar o nosso programa, poder passar alguns parâmetros para ele. Só que a gente não vai usar aqui, tá, pessoal? Na disciplina. Porque a gente não vai executar por linha de comando, então esses argumentos normalmente são para a gente passar algumas configurações para o programa para depois, alguns parâmetros para depois poder executar ele com base nesses parâmetros, né? Mas aqui a gente não vai usar, mesmo a gente não usando, a gente tem que definir desse jeito. Se a gente tirar o string args ali de dentro, como parâmetro de entrada, ele já também não reconhece como programa main. Então tá aqui, ó, modificadores, tipo de retorno, nome do método, main, e parâmetro de entrada. Agora, estou lá no meu arquivo exemplo, né? Criei meu programa principal, static void main, criei o meu método do exemplo anterior, então defini ele ali, da linha 7 a 11. E aí, para usar esse cara, então eu tenho aqui dois métodos, né? O meu programa main principal e o método 2, que é o método que eu vou usar. Se vocês quiserem já usar por padrão de deixar o main sempre em cima, é uma boa prática. Porque quem for olhar o código de vocês vai querer saber como é que o programa principal funciona. Depois, se ele quiser entender quais são os subprogramas que a gente tem, os métodos que a gente tem, as funções, aí ele vai poder analisar na sequência. A ordem aqui não importa muito. Até porque a gente usa as chaves, né, para delimitar onde é que começa e onde é que termina cada método. Mas, por boa prática, o ideal é a gente deixar o main como primeiro método ali em cima. A gente pode ter quantos métodos a gente quiser. A gente não é obrigado, depois que a gente definiu o método, a gente não é obrigado a usar ele dentro do main, mas se a gente for criar um método que não vai ser usado em lugar nenhum, não faz muito sentido também, né? Aqui um exemplo, então, finalmente. Deixa eu ver se eu animei aqui. Animei. Então, aqui a gente tem... Aqui a gente tem o buffer reader para fazer uma leitura de dados, né? Vou pedir um número inteiro para o usuário
li esse número com readline, passei para essa variável aqui, número 1, li um valor em ponto flutuante, que é um double, passei para a variável número 2. Aqui está a grande sacada. Como eu vou chamar o método que está definido aqui embaixo, e eu tenho que respeitar essa assinatura dele, ele está me dizendo aqui que se eu for chamar um método, eu tenho que receber um double. Se eu tenho que receber um double, eu tenho que salvar o conteúdo que ele vai me passar para uma variável do tipo double. Então aqui eu estou chamando a função método e passando como entrada para ele conseguir executar esses dois números que o usuário me passou. Então o que acontece na prática? Deixa eu ver se eu fiz aqui o passo a passo. Fiz. O que acontece na prática? Quando ele está executando normalmente, quando ele chega nessa linha 15 aqui, ele para de executar o main e vai lá para a linha 20 para executar o método. E aí recebe os dois conteúdos ali, número 1 e número 2. Eu coloquei aqui de propósito a variável número 1 e a variável 1 como nomes diferentes. Por quê? A gente não é obrigado a colocar o mesmo nome de variável, tá, pessoal? Porque o que importa aqui é o conteúdo da variável número 1 e não o nome dela. E a mesma coisa para o número 2. Então ele vai lá para a linha 20, começa a executar o método. Quando ele encontra um return, ele retorna esse conteúdo para lá. E aí é como se eu substituísse toda essa chamada do método pelo conteúdo de resultado. Aí ele vai lá e salva isso em resposta. E aí eu mostro essa resposta na tela. Só mostrar aqui. Opa. Então é isso que eu estou mostrando aqui. Ó. O que eu chamo de escopo de variáveis? Quando a gente está nesse bloco de instruções, nesse caso aqui a gente está no main, onde começa esse bloco lá na chave da linha 7, termina na linha 18. O escopo das variáveis, aqui nesse caso, é onde ela existe. Ou seja, por enquanto a gente só consegue enxergar as variáveis que foram declaradas dentro do main. Então eu vou ter o BR, dá para ver ali embaixo, eu usei o depurador para gerar isso aqui, né? Então tem o BR, que é o buffer reader, tem o args, que é aquele argumento do nosso programa principal, que eu não estou usando, tem o número 1, tem o valor 10, porque eu fui usuário aqui e informei o valor 10 para o número 1, informei o 2.5 para o número 2, que é um double, e por enquanto é isso que existe. Nesse momento, a gente vai mudar o escopo e passar para o método ali embaixo. Aí, nesse instante, enquanto eu estiver nesse bloco de instruções, que começa na linha 20 e vai até a 24, eu não consigo acessar nenhuma das variáveis que está lá no programa principal. É por isso que a gente precisa passar os conteúdos para o método como parâmetro de entrada. Então, eu estou no método aqui, eu só enxergo o que eu consigo fazer. O programa principal só enxerga o que está declarado dentro dele também. Então, aqui, o que existe como variável local daqui são os parâmetros de entrada, no 1 e no 2, que vão ter, respectivamente, o mesmo conteúdo de número 1 e número 2 lá do main. E, nesse caso aqui, eu declarei uma variável local, que só existe dentro do método, que é chamada resultado, que recebe a multiplicação desses dois valores. Então, ele multiplica as duas variáveis, pega o resultado, que é 25, e dá um return para retornar esse valor 25 lá para quem chamou, que foi na linha 15 lá no método main. Aí ele volta para o escopo do programa principal, eu volto a enxergar somente as variáveis que eu tinha ali, número 1, número 2, BR, args, e agora a resposta que eu declarei. Eu declarei resposta para receber o conteúdo que o método retornou para nós, que estava dentro, internamente, de resultado. E aí eu vou lá e vou mostrar na tela o cálculo do resultado. Então, na prática, o que aconteceu quando eu executei esse código eu pedi um valor inteiro, informei o número 10, pedi um valor double, informei o número 2.5, chamei a função método, foi lá para o método, executou o cálculo, retornou para mim o número 25, eu armazenei o resultado e mostrei o 25 na tela. Perguntas, pessoal? Eu sei que agora a gente está dando um passo além, né? Então agora a gente está no nível 2 do jogo. Não basta a gente só fazer o exercício funcionar, agora a gente tem que quebrar ele em partes e tentar modularizar ao máximo o nosso código para ele ficar o mais legível possível e mais fácil de fazer manutenção. Uma coisa que eu não comentei também é que quando der um problema no nosso código, ele não está funcionando do jeito certo, é mais fácil identificar onde é que está o problema também.
a gente está definindo que um problema que é grande está dividido em várias pequenas soluções e cada uma dessas pequenas soluções tem que funcionar para que o nosso total funcione. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tá, deixa eu te perguntar. E aí no Python, o programa principal a gente chamava lá por último, né? Mas tanto faz. A gente executava ele por último, mas a gente podia deixar ele definido lá em cima, né, no Python. Sim, tá. E aí tu disse que pode botar o método antes do main. Pode. Como é que o Java sabe qual que tem que chamar o main? É que pela assinatura do main, ele sabe qual é o programa principal. É por isso que quando a gente define ali o public static void main, né, com string args, automaticamente aparece na linha 7 lá o símbolozinho de verde. Já. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, eu tô com o projeto aberto aqui, né? Se eu pegar o nosso exemplo, é o 3? Não, 2. Não, esse aqui. Então, por exemplo, aqui ele já sabe que tá aqui, né, o executável. Se a gente pegar o método aqui, ó, e jogar lá para cima, tu nota que continua aqui, ó, o executável. Ele sabe automático. Pela definição do método. Por exemplo, se eu tirar aqui, vamos tirar o args aqui. Ó. Não, vou tirar o static. Tira esse cara, ó, ele já não acha que esse arquivo inteiro é executável porque ele acha que não tem um programa principal aqui. Agora, se tu trocar o void por double, também não funciona mais. Ele já acha que é uma função, um método chamado main, mas que não é o programa principal, né? Então, é fixa a estrutura do main, do programa principal. No caso, isso aí é o PSVM que a gente bota no início. Exatamente, isso aí. Tá, agora eu entendi. Alguma questão ainda por enquanto aqui? Não entendeu alguma coisa? Quer que eu explique alguma parte aqui do código? Não ficou claro alguma coisa? Tranquilo? Então aqui, ó, só para dar um resuminho aqui dos símbolos que a gente já está usando em Java, eu tenho barra para fazer um comentário de linha, ou seja, tudo que tiver à direita do barra vai ser desconsiderado pelo compilador. Eu tenho o barra asterisco e o asterisco barra para definir que tudo que está internamente aqui dentro vai ser comentado, então posso comentar várias linhas sucessivas. O parênteses a gente vai usar na declaração do método para definir os parâmetros de entrada. As chaves a gente está usando para início e final de bloco de instruções. Então, seja ele um método, um for, um if, qualquer coisa que vai começar um while, qualquer coisa que vai começar um bloco de instruções novo, tem que abrir e fechar as chaves. As aspas duplas representam sequência de caracteres, né? Então, um texto. E cada final de sentença de instrução de código tem que ter um ponto e vírgula em Java. Aqui um exemplo, ó. Então a gente estava aqui, né, no arquivo exemplo, que é o que eu estava fazendo aqui, ó. Está no mesmo arquivo, né? Eu declarei aqui meu programa principal e declarei aqui o método, né? Então, para usar aqui dentro do mesmo arquivo, basta eu chamar o nome do método. E esse método também pode ser chamado dentro de outro método que está aqui dentro também. Não tem problema nenhum. Eu não preciso chamar só no main, né? Agora, se eu estou num outro arquivo do mesmo projeto, exemplo 2.java, e eu quero reutilizar aquele método que está definido lá, no arquivo exemplo.java, nesse outro arquivo aqui, como é que eu chamo isso? Eu vou colocar o nome do arquivo onde ele foi declarado, ponto, e o nome, aí eu vou poder chamar o nome do método como eu chamaria normalmente. Então, a gente já usou isso. Acabei de usar aqui no exemplo, no math.abs, naquele exercício, na resolução do exercício da última aula. Math.poll, todos aqueles métodos que a gente já usou matemáticos estão dentro do arquivo math. Então, estão definidos lá. E a gente pode criar os nossos métodos. A gente pode usar os nossos métodos dentro do mesmo projeto. Por exemplo, se eu quiser criar um arquivo só de funções auxiliares, sem programa principal main, posso. Vou lá, vou definir. Ele não vai aparecer esse verdinho aqui em lugar nenhum, porque eu não tenho meu static void main. Mas se eu estiver pensando, por exemplo, num projeto grande, é bem comum ter esse tipo de arquivo, porque aí eu agrupo
uma série de métodos que dizem respeito a um determinado assunto, né? E que podem ser usados ao longo do projeto, em várias partes. No momento que eu quiser chamar, põe o nome do arquivo lá, que eu defini, que eu implementei, ponto, o nome do método, e eu posso chamar ele quantas vezes eu quiser. Ficou claro aqui, essa parte de chamar fora de arquivo, aqui os métodos que a gente criou? Ali, por que tem os valores já definidos? 10 e Então, 2.5. eu quis botar aqui para fazer um pouquinho diferente só, né? A gente, no exemplo que eu fiz antes, que era no exemplo .java ali, eu pedi para o usuário, né? Qual é o valor do primeiro número, qual é o valor do segundo número, salvei isso em variáveis e pedi para executar o método passando esses dois valores. Aqui agora, para mostrar que também é possível, a gente pode chamar, se a gente já souber, por exemplo, de antemão qual é o valor que a gente vai passar, eu posso chamar explicitamente método e passar para ele direto o valor que eu quero. Então, não é obrigatório que venha a partir de uma variável, né? Porque na prática, quando a gente passa ali a variável, a gente está passando o conteúdo daquela variável. Então, o compilador vai pegar aquela variável e vai substituir pelo número que ela tem lá dentro. Então, aqui é só para mostrar que também dá, se alguns parâmetros, se a gente quiser, a gente já sabe de antemão qual é, a gente pode botar fixo. É a mesma coisa que a gente fez quando a gente, por exemplo, eu quero elevar numa potência, né? Então, estava lá no meu programa principal, e aí quero elevar um número na potência. Eu ponho math.poll, pego um determinado número, então vamos usar o resultado aqui como se fosse a variável, e o segundo parâmetro era um número, que é a potência, quero levar na 2. Então, se eu já sei que é levar na 2, eu posso botar um número direto. Aqui, como eu não sei qual é o resultado, aí eu ponho o nome da variável que eu vou ter esse conteúdo. É a mesma coisa aqui. Não sei se eu te respondi. Volta no exemplo de novo. Aqui? Ou não? Ou no Lá anterior? no exemplo.java. Aqui, beleza. Então, por exemplo, aqui eu não sei, né, o que o usuário vai querer, né? Mas, por exemplo, isso vai depender muito do problema que tu está resolvendo. Mas, por exemplo, digamos que isso aqui é fixo, o primeiro número. Vai ser sempre o número 5. Aí eu não preciso pedir para o usuário nada, porque eu já sei que aqui vai ser o número 5. Né? Então, como esse exemplo não tem muita lógica, né? Só para multiplicar um valor inteiro por um double, aí não depende, né? Eu estou pedindo para o usuário só por pedir, mas isso aí vai depender muito do problema, assim. Mas quando for fixo, eu já posso botar um número direto. Não preciso pedir para ninguém o conteúdo, né? Quando eu não sei qual é o valor, aí eu preciso pedir para o usuário, guardar isso numa variável e usar isso. Beleza. Tá, e, por exemplo, o senhor tem que definir um número certo já. Se eu souber, sim. Se eu for fazer que nem, tipo, para calcular uma média, né? Uhum. A gente soma 3 valores e depois divide por 3. No caso, eu posso botar o 3 direto, mas eu já tenho que botar a soma dos 3 valores dentro, eu posso somar dentro ali. Tipo, se for sempre 3, posso botar. Então, por exemplo, aqui, vou fazer um método aqui, public static. Vamos fazer, só para mudar um pouquinho, float, calcula média. Aqui eu posso fazer assim, né, com essa segunda letra em maiúsculo, ou posso usar um underline e escrever média normal. Vamos fazer aqui 3 valores, né? Então, V1, V2... Opa, não posso fazer isso. Float, V2, float, V3. Então, aqui, por enquanto, a gente não viu vetores e a gente não viu a release que a gente vai ver ainda nessa disciplina. Então, a gente não tem como deixar livre quantos valores vamos passar. Então, se eu for fazer algum cálculo para média, que vão ser 3 valores, eu vou criar uma função calcula média com 3. Se eu for fazer uma função que vai calcular para 2 valores, eu tenho que fazer um outro método. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer aqui float média
recebe, a gente já pode fazer o cálculo aqui direto, né? V1 mais V2 mais V3 dividido por 3. Aqui o 3 já posso botar direto, porque eu estou fazendo um cálculo sempre média simples para 3 valores, né? Nesse método. Então aqui eu vou lá, vou dar um return média e está feito o nosso cálculo. Então essa parte aqui, como é fixa, eu já coloco direto. Se a gente fosse fazer uma outra função aqui, um outro método, para fazer o cálculo para 2 valores, ó, como eu botei o mesmo método aqui, a mesma assinatura, ele reclamou. Então não pode fazer 2 métodos iguais. Agora... Eu acho que tua tela tá travando. Tá travando? Alguém tá Aí enxergando aí? voltou. Então, se eu for fazer um método para fazer o cálculo de 2, aí eu posso. Mesmo que tenha o mesmo nome, calcula a média, não tem problema nenhum. Posso fazer ali sem problemas. Então, aqui ele fez 2 métodos, os dois calculam médias, mas esse aqui é para 2 valores, esse aqui é para 3. Não sei se eu respondi. Aí, no caso, o ideal era a gente dar o nome no calcula a média 2, calcula a média 3, né? Uma coisa assim para o cara não se perder, né? Mas assim, isso vai depender muito, porque o que eu vou te dizer? O compilador consegue distinguir, né? Porque na prática, quando tu passar o calcula média e passar 2 números, ele vai saber que é o de baixo. Agora, quando tu chamar o calcula média e passar 3, ele sabe que é esse aqui. Agora, se tu quiser deixar explícito o nome do método ali para especificar bem, pode também, não tem problema. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório, mas isso aí vai muito de cada um. Tá, eu tinha me referido quando chamar o método só. Vem lá, número 1, número 2, tá? Tá. Se no número 1 tu tem que declarar um valor final, tipo 10. Ou tu pode botar A mais B mais C. Pode fazer um cálculo, quer dizer? Se eu posso fazer um cálculo chamando... Sim, tá. Porque o que acontece? Tô aqui, né? Aqui eu tenho que passar um valor para ele, né? Como parâmetro de entrada. Agora, se eu quiser pegar e aqui dentro fazer um cálculo antes, não tem problema nenhum. Então, tipo, vezes 87 dividido por... Se eu quiser fazer esse cálculo, o que acontece? Ele vai fazer todo esse cálculo aqui e aí vai substituir pelo número e vai passar um número aqui para ele. Então, se eu quiser fazer um cálculo antes, não tem problema nenhum. Não, agora eu entendi. É que é bom que a gente pensa nas possibilidades que dá de fazer, né? Dá para fazer muita coisa, né, pessoal? E aqui a gente tem bastante... É que nem eu falei, vai depender muito do problema. Então, a gente pode fazer várias coisas que como se tivesse várias armas diferentes para usar, né? Mas aí vai depender o que a gente precisa resolver ali. Para que a gente vai resolver aquele problema, como que a gente vai resolver aquele problema. Então, por isso que muitas vezes eu dou um exercício para vocês e aí uma pessoa vai ir para uma solução de um jeito, o outro vai fazer de outro. Então, a gente consegue notar bastante diferença assim, né, no modo de pensar ali pelas possibilidades que a gente tem, né? Então aqui, esse era o outro arquivo, né? Então na prática aqui, eu quis mostrar aqui o que acontece se a gente torna o nosso método lá do arquivo exemplo.java em privado. Então vocês podem notar ali onde está o cursor, na linha 20, que eu mudei de public para private. Isso não vai gerar nenhum erro dentro do exemplo.java, porque ele é privado ao próprio arquivo, né? Agora, fora desse arquivo, no exemplo 2.java, ele já vai mostrar automaticamente um erro. E vai dizer, não, método que recebe um inteiro e um double tem acesso privado no arquivo exemplo.java. É isso que ele está indicando ali embaixo naquela mensagem. Então, vocês têm que ter um cuidado só para... Se eu for usar o método, em vários arquivos diferentes do mesmo projeto, coloco como público. Se eu for fazer um método auxiliar só para resolver um problema no meu programa principal do meu arquivo, aí eu posso colocar como private e está tudo certo. Entenderam aqui essa ideia do modificador private public? Agora fez sentido isso aí.
esqueci o que eu ia falar. Não pode fazer isso no main, né? No programa principal main, se a gente colocar como private, ele já não reconhece como um programa executável, tá? Então a assinatura do main tem que ser sempre a mesma. Então ali ele praticamente vai ficar limitado só aquele código ali, do exemplo 2. O exemplo 2, tu diz o Perdão, quê? do exemplo 1. Certo. Se eu vou colocar como private, sim, ele só pode ser usado dentro daquele arquivo ali. Ou seja, entre essa chave aqui e essa aqui. Então, por exemplo, se eu tiver um método 2, né, que dentro dele eu queira chamar um método, posso, porque ele faz parte do mesmo arquivo. Agora, se eu quisesse chamar em qualquer outro arquivo, não posso. Ah, tá. Esse outro exemplo aqui, agora a gente parou um pouco aquele primeiro exemplo, porque eu quero falar de algumas outras coisas. Então, eu falei brevemente sobre o escopo de variáveis, né? Então, aqui eu quero só mostrar para vocês que, aqui eu já não estou nem usando método nenhum, mas eu queria mostrar para vocês que a variável só existe dentro do bloco de instruções onde ela foi declarada. Ou seja, quando eu falo bloco de instruções, estou dizendo as chaves que abre e fecha. Então, aqui dentro, por exemplo, deixa eu ver aqui. Okay. Aqui dentro, por exemplo, essa variável x aqui foi declarada dentro dessa chave, né? Isso significa que entre esse início e esse fim, eu posso usar x da forma que eu quiser. Agora, aqui eu estou em outro bloco de instruções, ó, que só vai ser executado quando esse teste for verdadeiro. Então, essa variável y que eu declarei aqui dentro só existe se esse cara aqui for válido. Se ele não entrar no if aqui, o y nunca existiu. Ele vai pular, vai vir para cá. E esse é um outro bloco de instruções. É como se a gente tivesse dois caminhos, né? Chegou numa encruzilhada, numa estrada, e ou eu vou para a direita e encontro y, ou eu vou para a esquerda e encontro z. Por isso que eu defini aqui como comentário esse print aqui de baixo. Por quê? Se eu colocar aqui o print z, ele vai dar errado, ó. Por quê? Ele vai dizer, tá, mas nesse bloco de instruções aqui que está em verde, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Nesse bloco aqui, que é o escopo que eu estou agora, não foi declarado y e z, ó, foi declarado x. Se eu quiser dar um print de x aqui, vai funcionar perfeito. Por quê? Ele não tem como garantir que vai entrar aqui, ó. Então, eu não sei se y vai ser declarado ou não. Então, ele não existe. Ele só existe aqui dentro. Se a gente pegar esse print de y e jogar aqui dentro desse bloco de instruções, não vai dar erro nenhum. A mesma coisa para o nosso z, né? Se eu der um print dele aqui dentro, ó, aqui o y já não existe. Por quê? Aqui dentro desse bloco de instruções não tem nenhum int y. Agora, aqui funciona perfeitamente. Ficou clara essa ideia de escopo de variável? Onde é que ela realmente foi declarada? Onde é que ela existe ali? Porque em algoritmos isso não existia, né? Vocês declaravam todas as variáveis no início e depois usavam elas ao longo do algoritmo. Aqui, toda vez que a gente declara um bloco de instruções, é como se estivesse fazendo um microalgoritmo ali. Então, nesse microalgoritmo, que tem início e fim, a gente só existe o que foi definido ali ou o que está no escopo maior. É por isso que x, que foi declarado aqui na linha 6, ó, pode ser acessado tanto nesse escopo quanto nesse outro aqui. Por quê? X foi declarado nesse escopo maior. Alguma questão por enquanto aqui, nessa ideia de escopo de variáveis? Tranquilo, acho. Nobody? É o bom de saber isso, que às vezes se tu não sabe, tu não se toca que tá fora e não sabe por que tá dando erro. Exatamente, por isso que eu comentei aqui. Isso é importante para vocês saberem também os problemas que podem acontecer, né? Eu usei for aqui também porque é bem comum no for eu ter esse tipo de variável que é um contador, né? É só uma variável que vai ficar contando ali dentro da repetição.
E quando eu declaro aqui dentro, ó, int j, ou aqui int i, ela só existe dentro do for, só. Passei aqui para fora, tentei dar um print A tela de i, travou de novo. Só. Travou? Às vezes ela fica... Ela Voltou? digita e não... Aí, voltou. Tu digita, às vezes não aparece, né? Então aqui, ó, se eu tentar dar um print de i, não existe i. Aqui dentro existe. Dentro do for, ele existe. Então, é só vocês terem um cuidado ali de saber. Quando eu declaro uma variável, ela só existe dentro daquele bloco de instruções mesmo. E, por fim, aqui, como já diz a palavra final, quando eu declaro aqui alguma coisa dentro do bloco de instruções maior, né, aqui em cima, eu posso usar em todos os métodos que eu tenho declarado no arquivo. Quando for uma variável, só que assim, não é uma boa prática vocês começarem a criar um monte de variáveis aqui para usar em todos os métodos, tá? Isso não é uma boa prática. Mas o que pode acontecer eu posso ter, por exemplo, números fixos que eu vou reutilizar ao longo do algoritmo, do código. Aí, normalmente, a gente declara ele como... Bom, pode ser public ou private, isso vai depender. Se eu for usar só dentro do arquivo, posso colocar como private, sem problema nenhum. Se eu for usar fora do meu arquivo, mas no mesmo projeto, posso colocar como público. Vai ser estático, porque aí dessa forma eu consigo usar dentro dos métodos estáticos. E se ele não vai ser modificado nunca, eu declaro ele com esse modificador final. Isso significa que ao longo do meu código aqui, eu nunca vou pegar essa variável e alterar ela. Por boa prática, a gente declara toda em maiúscula, porque aí quando eu olho o código aqui, brevemente, eu já sei que esse cara aqui é uma constante. Todas as demais variáveis nunca vão estar todas em maiúscula como estão aqui. Então, essa é uma forma de, visualmente falando, a gente já identificar onde é que estão as constantes do nosso código. E aqui, nesse caso, eu usei ele como o número máximo de repetições dentro desse for aqui, né? Então, eu poderia usar ele várias vezes aqui, né? Ó, número de repetições. Vou começar em Y aqui também. Então, Travado de novo. Travou? Voltou? Agora voltou. Acho que quando eu fico digitando, pode ser. Então, dentro desse bloco de instruções aqui, do exemplo, se eu declarei alguma variável, seja ela fixa, né, estática, final ou dinâmica, eu consigo acessá-la em qualquer método que eu definir. Ficou claro essa ideia de constantes, variáveis que não vão ser alteradas ao longo do código, mas que eu posso usar ela conforme eu quiser? Tu falou como é que usa o for já ou não? Falei na última aula. Como é que funciona mesmo, senhor? Eu acho que eu... Então, a gente tem... Na repetição, a gente tem 3 partes, tá? Se travar aí minha vida. Tem 3 partes, que é a inicialização, ou seja, de onde é que eu vou começar a minha repetição. Então, aqui nesse caso, eu vou usar um contador i, né? Uma variável auxiliar, que vai começar a partir de 9, porque o meu y aqui vale 9. Se eu botasse 0 aqui no lugar de y, ele ia começar em 0. A segunda parte da minha repetição é o teste de parada, ou seja, quando é que ele vai parar de executar aqui. Então, vai parar de repetir, desculpa. Então, aqui, isso só vai ser executado uma vez, logo que ele começa o for. Esse teste aqui vai ser executado toda vez. Então, comecei meu bloco de instruções, executei tudo, cheguei no final, voltei, testo de novo. E assim vou. Como é que eu faço para, começando um determinado valor, chegar no meu máximo? Através do passo, que é a última parte aqui da nossa repetição. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu vou pegar o valor atual de i e somar 1 nele. Isso aqui é a mesma coisa que isso mais 1. Ah, tá. Então, eu acho que eu lembrei, estava meio perdido. Esse mesmo código aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu fosse usar um while, né? Que é uma repetição do enquanto. Isso que eu estou fazendo agora é o mesmo trecho de código. Então aqui a gente tem inicialização, teste de parada e passo. Isso é um jeito diferente de escrever, né?
Mais uma questão por enquanto aqui, pessoal? Tranquilo? Não entendeu alguma coisa? Esse código aqui de exemplo é só um código de exemplo mesmo, pessoal. Não tentem entender muito o que ele faz, né? Só criei umas variáveis ali aleatoriamente, só para falar um pouco de escopo mesmo. Por fim, eu queria mostrar um exemplo completo, grande, para mostrar, ó, esse código aqui, que é o não modularizado, faz a mesma coisa que o código modularizado que está à direita. Então, olhando rapidamente, vocês não viram esse código antes. Vamos comparar os dois mains, vai ficar mais fácil. Estou aqui no 4, né? Então, meu main começa aqui em cima. Ó. Faço tudo isso aqui. O nosso código aqui, basicamente, é para perguntar o que ele quer calcular. Então, de cálculos matemáticos. Calcular a potência, o seno e a tangente. Aí eu fiz um switch case aqui para testar. Se ele quer a primeira opção, eu vou lá, peço o valor de xy, calculo a potência e mostro. Se ele quer o seno do ângulo, calculo e mostro também. Se ele quer a tangente, faço o mesmo procedimento. Agora, vocês imaginem aqui se tivesse, sei lá, 50 opções. O tamanho do código aqui ia ficar gigantesco. Né? Se tivesse algum erro dentro do código, em algum dos casos, até eu descobrir qual é o problema, um pouquinho mais complicado. E se a gente estiver programando em equipe, digamos, e aí cada um fosse fazer um caso diferente aqui, na hora de juntar todo esse código, ia dar problema também. Então, esse mesmo código está representado aqui. Vamos comparar os mains. Deixa eu expandir o main aqui. Então, esse é o mesmo main que a gente viu antes. Então, nesse caso aqui, para mim, pelo menos, fica mais fácil de entender o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Eu estou definindo os nomes aqui, ó, dos métodos. Então, mostrar menu, calcular potência, calcular seno, mostrar resultado. Então, até alguém que não programa, nunca programa na vida, como eu estou escrevendo aqui, basicamente, o que eu estou fazendo, é como se eu estivesse fazendo um algoritmo, né? Daqueles primeiros algoritmos que vocês fizeram lá bem no início da outra disciplina. Então, aqui eu estou definindo a estrutura do meu algoritmo, mas eu não preciso entrar em detalhes, digamos assim. Então, para mim, pelo menos, fica mais fácil de entender esse código. Se eu quiser entender como cada uma das partes funciona, aí eu vou lá e vou abrir e estender um desses métodos aqui auxiliares. Então, antes disso, eu defini aqui algumas constantes, números fixos, né, para as opções. Isso facilita bastante a nossa vida, porque depois, se eu for adicionar uma outra opção aqui, eu não preciso ficar modificando esses números aqui e esquecer de modificar algum número. Então é bom já criar, quando vocês tiverem um menu de opções, criar essas constantes aqui em cima. E se eu for adicionar uma outra constante, uma outra opção, crio uma outra constante aqui, faço um outro case, eu não preciso ficar controlando aqui, me perdendo aqui nos números que eu estou de opção. Porque essas opções aqui, eu posso reutilizar na hora de mostrar o menu. Deixa eu expandir todos aqui. Aqui. Então, eu modularizei bastante, tá? Voltando, então. Então, vamos por partes. Então, aqui na hora de mostrar o menu, o método que faz é só isso. Ó. Então, ele vai lá e vai mostrar as informações. Se eu quisesse reutilizar as opções que eu defini aqui em cima, eu poderia pegar aqui a opção potência, para não ficar restrito aqui, né? E usar isso, ó. Que aí eu posso modificar essas opções depois lá em cima, sem precisar ficar me preocupando com o número que ela representa. Eu só vou modificar lá em cima mesmo. Então aqui é o seno, aqui é a mesma coisa, ó. Opção tangente. Então, basicamente, se eu tiver uma outra opção, vou escrever um outro print aqui, criar uma constante lá em cima e tá feito o negócio. Uma observação aqui, pessoal. Aqui eu não salvei numa variável para depois retornar. Poderia. Então, por exemplo, poderia pegar aqui, declarar inteiro,
resposta, recebe o que eu li do usuário e retornar essa resposta, né? Se eu não for reutilizar esse valor para nada além do que só retornar esse conteúdo, aí eu posso fazer essa abreviação, que é pegar e já retornar automaticamente o que ele me passar, o usuário nesse caso. Então já posso dar o return automaticamente também. Tem essas duas opções, né? Uma coisa interessante que eu fiz aqui, como eu posso usar o buffer reader em vários locais, ó, vários métodos, eu já defini aqui em cima, ó, também como uma constante. Então, se vocês quiserem já, agora a partir da aula de hoje, definir sempre essa linha aqui em cima para usar em quantos métodos vocês quiserem, o buffer reader de vocês, ele já vai ficar com essa cor diferente. Eu declarei ele fora, né, só dentro do arquivo. E aí vocês podem usar em qualquer método, sem precisar declarar toda vez. Se eu não declarasse lá em cima, eu teria que declarar um buffer reader aqui dentro e teria que declarar um buffer reader aqui dentro. Então é duplicar código, né? Então, se vocês quiserem fazer isso sempre, agora, a partir de agora, não tem problema nenhum. O calcula potência, todos esses de cálculo aqui são bem simples. Eu só estou chamando a função math com a respectiva função ali só para eu dar um nome mais em português também, né? Um nome mais legível para essa função. Então só estou retornando o que ela calcula para mim. O mostra resultado bem simples também, só estou dando um print. E o ler double, que é interessante. Por quê? Se eu fizer essa função aqui, eu já recebo um texto que eu quero mostrar para o usuário, dou um print desse texto e já retorno esse double que o usuário me informou. Então, todo momento que eu quiser ler um conteúdo, double, eu posso reutilizar essa função quantas vezes eu quiser. No calcula potência, eu reutilizei 2 vezes. Ó. O ler double. Usei o calcula potência aqui dentro também. Então, vocês podem reutilizar os métodos de vocês dentro dos métodos que vocês estão criando. Pode parecer confuso isso aqui agora, mas como vocês estão começando, vocês não precisam já se preocupar. Vou resolver um problema, né? E vou pensar em quais funçõezinhas eu for fazer. Vocês podem tentar resolver o problema do jeito tradicional de vocês, ou seja, fazendo que nem o exemplo da modular, e depois tentando modularizar ele. Ou para quem já tem uma facilidade, quiser já pensar nas pequenas partes e criando elas isoladamente, também pode também. Mas eu sugiro que, para vocês se acostumarem com isso, a pensar num problema do jeito que vocês já faziam. Quando vocês identificarem, não, mas eu estou fazendo isso várias vezes, né? Seria talvez interessante eu criar um método para isso. Então, aí eu vou lá e crio aquele método. Agora, quem já quiser pensar num algoritmo em pseudolinguagem, nos passos que vai ter, tu vai ver que vai ficar bem parecido com isso aqui, ó. Então, quem quiser já pensar na solução de um problema em pseudocódigo e definir ele aqui, depois pode pegar esse pseudocódigo e basicamente pegar cada uma das definições aqui e criar o respectivo método. Não sei se ficou claro aí para vocês. E aí vocês podem pegar com calma nesses dois códigos, todos esses exemplos que eu mostrei hoje estão lá no Moodle. Então vocês podem pegar com calma, comparar o exemplo 4 não modular com o exemplo 5 modular, tentar entender ali. Acho que é um bom exercício para fazer. Né? Alguma dúvida da aula de hoje, por enquanto? Alguém vivo aí? Que nem ali quando tu declara as funções ali, os métodos. Que nem ali a calcular potência, no parênteses tu não bota nenhuma... Posso também. Ou seja, se eu for criar um método que eu não preciso nada de fora para executar ele, eu posso também. Aqui eu poderia, por exemplo, fazer isso. Ó. Receber já os dois valores, né? X, Y. E aí aqui em cima fazer X. Tem essas duas possibilidades, né? Essa aqui até faz mais sentido, tá? Mas porque ele precisa de dois valores para calcular a potência, né? Mas eu fiz aqui para vocês terem um exemplo também, que a gente não é obrigado a colocar sempre tudo que vai ser recebido.
isso vai depender muito do caso de vocês, tá? Do exercício, de qual método que vocês estão criando. Então, depende. Sempre depende. Por exemplo, mostrar menu aqui, eu não preciso de nada de fora, né? Porque eu já tenho as opções definidas e eu só vou ler um conteúdo da opção que ele escolheu e retornar isso como inteiro, né? Então aqui eu não vou receber nada de fora desse... Então, aí eu não preciso de nada extra além do que eu já tenho internamente no método. Então, quando for esse o caso, aí eu só abro e fecho parênteses e não recebo nada de parâmetro de entrada. Quando eu for fazer algum cálculo, ó, o ideal é a gente já receber esses conteúdos para eu poder fazer aquele cálculo ali internamente. E outra coisa, no caso lá, se tu tem que botar o break no final de cada caso. Se for o caso 1, já Sim. encerra aquilo ali, né? Isso. Tá. Aqui, ó. Então tem o break aqui, tem o break aqui. O último caso é que não precisa, tá? Porque ele já testou todos os demais, então aí eu não preciso colocar um break aqui, né? Se eu colocar também não tem erro nenhum, né? Mas não é necessário no último. Bom, pessoal, então qual é a minha ideia? A minha ideia é que vocês... Deixa eu abrir aqui o... Cadê? Já criei essa... Eu quero que vocês peguem 3 exercícios que vocês fizeram, tá? Já. Então pode ser da primeira aula, pode ser da segunda, tanto faz. Vocês vão definir. E tentem pegar essa solução de vocês e tentem modularizar ela. Eu sugiro que vocês peguem os maiores possíveis para vocês conseguirem realmente quebrar em partes o código de vocês. Então vocês não vão criar nada novo. Vocês só vão pegar os códigos que vocês já fizeram e tentar criar métodos e modularizar ao máximo os códigos que vocês já tinham feito previamente. Então tem que ser 3 dos que vocês escolherem ali, que vocês já fizeram. E aí vocês têm que postar o código não modularizado e o código modularizado dentro do mesmo projeto. Alguma dúvida nos exercícios? Acho que por enquanto não. Beleza. Então, por enquanto é isso, pessoal. Boa noite. Se alguém tem alguma dúvida aí, alguma coisa da aula de hoje. Professor, eu queria só fazer uma perguntinha em relação